Desde pequeno, eu cresci ouvindo que a vida era dura para quem nascia com pouco. Meu pai sempre repetia que o mundo não dava segunda chance, e minha mãe, cansada das contas atrasadas, confirmava com o silêncio apertado de quem luta para não desmoronar. Eu acreditava em tudo isso como se fosse lei, como se cada dificuldade fosse uma evidência clara de que meu destino já estava escrito. Mas tudo começou a mudar no dia em que meu avô, um homem simples e quase invisível para o mundo, decidiu me contar algo que eu jamais esqueceria. Não foi um conselho bonito, desses que a gente coloca numa moldura. Foi algo duro, desconfortável e que, na época, eu considerei até mesmo injusto. Mas anos depois, percebi que aquilo tinha mudado completamente a minha vida. Eu lembro claramente daquela tarde. Eu tinha acabado de perder um emprego que mal pagava o transporte e voltei para casa frustrado, com aquela sensação amarga de incapacidade que insiste em acompanhar quem tenta e falha repetidamente. Sentei-me no quintal com a cabeça nas mãos e meu avô apareceu devagar, encostando o velho cajado no tronco da mangueira. Ele ficou um tempo me observando, não com pena, mas com um tipo de paciência que eu nunca tinha visto. Era como se ele já soubesse o que eu estava sentindo, e de repente ele disse com aquela voz rouca e curta: "Você nunca vai sair da pobreza enquanto continuar se comportando como pobre." Eu levantei os olhos na hora, incomodado. Aquilo doeu. Parecia até uma acusação. Mas ele continuou com um olhar firme, que eu nunca tinha visto nele. Pobre não é quem tem pouco. Pobre é quem pensa pequeno. Eu fiquei sem saber o que responder. Eu só queria reclamar da vida, desabafar, talvez receber um pouco de consolo. Mas meu avô nunca foi bom com consolo. Ele sempre foi bom com verdades. E aquela, em particular, me deixou irritado, porque na minha cabeça eu fazia tudo o que podia. Trabalhava duro, me esforçava, corria atrás, aceitava o que aparecia, sobrevivia do jeito que dava. E mesmo assim parecia que quanto mais eu lutava, mais pesado tudo ficava. Eu achava que meu avô estava sendo injusto. Afinal, quem trabalha duro não tem direito de ser chamado de quem pensa pequeno. Mas ele não estava falando do meu esforço. Estava falando de outra coisa. Ele se sentou ao meu lado, devagar, respirou fundo e começou a contar uma história que, até então, eu nunca tinha ouvido. Ele disse que quando era jovem, também se sentia preso, sufocado por uma vida que parecia não dar espaço para sonhos. Ele trabalhava no campo de sol a sol, ganhando quase nada e sempre tendo a impressão de que estava um passo atrás de todo mundo. Até que um dia, um agricultor mais velho, que vivia sorrindo apesar da vida dura, lhe disse exatamente aquilo que ele tinha repetido para mim, que a pobreza tinha menos a ver com dinheiro e mais a ver com perspectiva. "Você pode ser pobre de carteira", o velho agricultor disse a ele, "mas nunca pode ser pobre de visão." Aquilo fez meu avô parar. Ele percebeu que vivia reclamando, empurrado pelo cansaço, sempre esperando que algo mudasse sozinho. Mas nada mudava, porque ele continuava fazendo tudo exatamente igual. E foi então que o agricultor completou: "Você trabalha como quem quer sobreviver. Trabalhe como quem quer construir." Essa frase ficou ecoando na mente dele por anos. Ele continuou pobre por muito tempo, mas começou a agir diferente. Começou a aprender, observar, perguntar, testar. E foi assim que conseguiu, pouco a pouco, fazer a vida mudar. Não ficou rico, não virou empresário, não ganhou fama, mas conquistou dignidade, liberdade e paz, coisas que ele disse serem muito mais valiosas do que qualquer fortuna. Eu ouvi tudo aquilo com uma mistura de raiva e confusão, porque no fundo eu sabia que ele estava certo. Eu percebia que vivia esperando o momento perfeito, a oportunidade ideal, o emprego dos sonhos, o dinheiro extra que nunca chegava. Vivia como vítima e não como protagonista. Trabalhava apenas para pagar contas, não para evoluir. Era como se minha vida estivesse sempre travada no mesmo ponto, não por falta de capacidade, mas por falta de direção. E naquele instante, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não entendi completamente, mas senti.
Nos dias seguintes, as palavras do meu avô continuaram me perseguindo. Cada vez que eu pensava em desistir, lembrava da voz dele dizendo que pobre era quem pensava pequeno. Eu comecei a analisar minhas atitudes. Percebi que passava horas reclamando da vida, mas quase nenhuma buscando alternativas. Eu aceitava qualquer trabalho, mesmo que não me levasse para lugar nenhum, porque tinha medo de tentar algo diferente. Eu me conformava facilmente. Eu tinha vergonha de pedir ajuda, vergonha de tentar, vergonha de aprender algo novo. Meu problema não era falta de oportunidade, era falta de coragem, era falta de visão. Foi então que eu decidi fazer algo que nunca tinha feito antes. Eu me comprometi comigo mesmo a mudar. Não de uma vez, mas aos poucos. Comecei lendo livros que eu nunca teria pensado em ler. Assisti cursos gratuitos pela internet, aprendi habilidades que nem imaginava ser capaz de desenvolver. Parei de dizer, isso não é para mim, e comecei a dizer, por que não? Foi difícil. Eu falhei várias vezes. Passei noites em claro. Me questionei inúmeras vezes. Mas continuei, porque as palavras do meu avô não saíam da minha cabeça. Com o tempo, as mudanças começaram a aparecer. Primeiro pequenas, quase imperceptíveis. Depois maiores, mais concretas. Consegui um emprego melhor, não porque tive sorte, mas porque finalmente tinha algo a oferecer além da necessidade. Ganhei confiança, autonomia, perspectiva. Descobri que eu tinha talentos que nunca tinha explorado e, pela primeira vez, senti que estava no controle da minha própria vida. E tudo começou com um conselho que, na época, eu achei cruel. Mas o ápice dessa transformação aconteceu anos depois, quando eu reencontrei aquele velho caderno que meu avô usava para anotar suas despesas da roça. Entre números rabiscados e contas mal feitas, havia uma frase escrita de forma simples, quase escondida no canto da página. Quem pensa pequeno sempre terá pouco, mesmo que ganhe muito. Quem pensa grande sempre terá mais, mesmo quando tem pouco. Eu fiquei parado olhando para aquelas palavras, sentindo uma mistura de emoção e gratidão. Eu finalmente entendi tudo. O conselho dele não era sobre dinheiro, era sobre mentalidade, era sobre romper o ciclo da sobrevivência e entrar no ciclo da construção. Hoje, quando olho para trás, percebo o quanto aquele momento mudou minha vida. A dor, a raiva, a frustração, tudo isso foi necessário para que eu despertasse. E eu sei que muitas pessoas estão exatamente onde eu estive, perdidas, cansadas, acreditando que nada vai mudar. Por isso eu quero deixar este vídeo como um lembrete. Não existe transformação sem incômodo, não existe crescimento sem desafio, e não existe vitória sem decisão. Ninguém sai da pobreza apenas trabalhando. É preciso enxergar além. É preciso pensar além. É preciso agir além. Se você ouviu até aqui, eu quero te fazer uma pergunta muito simples, mas muito profunda. Você está vivendo para sobreviver ou para construir? A resposta sincera que você der a si mesmo pode ser o divisor de águas da sua vida. Pense nisso. E se essa história fez sentido para você, se de alguma forma tocou seu coração ou te fez refletir, eu te peço, escreva aqui nos comentários qual foi o momento que mais te impactou. Sua opinião pode ajudar alguém que está passando pelo que você passou. E aproveita para deixar o like, porque assim mais pessoas recebem essa mensagem que pode mudar caminhos. E se você é novo por aqui, se inscreva para acompanhar outras histórias que podem transformar sua visão de mundo. Assim como meu avô transformou a minha. Porque às vezes, tudo que a gente precisa para começar uma nova vida é de uma verdade que ninguém tem coragem de dizer.